Saudações, pessoal. Dando sequência ao vídeo anterior aí que eu comentei da ferramenta de construção de jogos, do RPG Builder. Então, dado que a gente quer iniciar novamente esse projeto com tecnologias novas, eu passei a olhar o que nós temos no mercado hoje, principalmente em termos de ferramentas open source, para ver o que poderia ser a base da nossa ferramenta nova, tá? Então é indiscutível que existem diversas game engines extremamente poderosas aí no mercado e a maioria delas disponibilizadas de forma gratuita, né? Então, para citar as mais relevantes que eu tive contato, a Unreal Engine, que é base de diversos jogos, inclusive de consoles de última geração, assim, ela é extremamente poderosa, não dá para negar. E a Unity, que é sem dúvida a mais famosa de todas as game engines, né? Que é onde todo mundo que quer brincar com o desenvolvimento de jogos provavelmente vai começar por ali, né? Então a Unity é excepcional, foi a ferramenta que eu tive mais contato de todas essas outras aí, né? Com exceção da Earlist lá, porque eu trabalhei muitos anos com ela. Mas a Unity é excepcional. É uma ferramenta que, se você quer começar a brincar com desenvolvimento, começa por ela. Ela tem uma comunidade gigantesca, tem muitos tutoriais. Ela não é tão complexa de trabalhar. Ela exige que você trabalhe com C Sharp, né, que é a linguagem padrão para desenvolvimento nela. E ela tem recursos para tudo, né? Ela inclusive consegue desenvolver jogos aí para consoles, para web, inclusive, para uma série de coisas. Só que, apesar de eu ter bastante contato e entender razoavelmente bem o contexto da Unity, eu acho que não é a ferramenta adequada para fazer um projeto como esse. Esse é um projeto que eu tenho vontade que ele seja puramente acadêmico. Então eu quero conduzir ele lá na universidade, possivelmente chamar a atenção de alguns alunos que já estejam querendo trabalhar com desenvolvimento para agregar no projeto, talvez até isso virar um projeto oficial mesmo dentro da universidade, não sei, né? Então possibilidades aí para o futuro, né? Talvez uma linha de pesquisa aí para mexer com 3D dentro do meu trabalho, enfim. Então, o que eu pensei? A Unity é uma ferramenta proprietária, né? Ela é excelente, só que além de ela ter as suas restrições de licença, né? A gente poderia até usar dentro da universidade, mas eu acho que seria um pouco mais complicado. E além disso, ela é uma ferramenta bastante pesada para trabalhar. Então, eu penso que por ser um projeto aberto, gratuito, que vai ser utilizado dentro da universidade, ele tem que optar por ferramentas leves, né, que você consiga baixar em qualquer ambiente, seja Windows, Linux, Mac, qualquer coisa que nós tenhamos disponível e que consiga se trabalhar em cima disso, né? Então, também que seja um projeto pequeno, né? Então, a Unity, por exemplo, uma instalação básica dela para você trabalhar com alguns recursos ali, exportar talvez para Android, alguma coisa assim, ela vai ter que consumir vários gigas de instalação, o projeto também vai ficar relativamente grande, vai exigir algumas dependências que ela mesma gerencia, mas não são tão leves assim para compilar e processar, né? Então, acho que o caminho não seria por aí. Então, optando por uma tecnologia mais leve, eu já havia estudado sobre o WebGL, que é rodar 3D dentro do navegador, então diretamente da web, sem compilação, sem nada, sem instalação de dependências, né? Eu já havia estudado sobre isso, inclusive até apliquei alguns mini cursos aí na região, colégio, dentro da universidade mesmo, a gente fez alguns experimentos com isso, né? E é uma tecnologia que me chama bastante atenção. Por quê? Aqui eu tenho um exemplo rodando na tela, que eu simplesmente entrei no site, abri o link deles, WebGL Samples, e encontrei um exemplo qualquer ali. Ele simplesmente começou a carregar as coisas, fez um streaming dos assets ali e me mostrou a cena 3D aqui direto no navegador, sem eu precisar instalar nada. Então isso daqui me chama muito atenção. Por quê? Principalmente o curso que eu atuo ali,
na universidade é desenvolvimento web, né? Então está dentro do contexto que os nossos alunos vão estar acostumados. Então isso pode favorecer o desenvolvimento do projeto lá na universidade, certo? Então, além disso, é uma tecnologia bastante poderosa, né? A própria Unity, a Unreal Engine, elas exportam versões WebGL dos projetos, né? Então o resultado é excepcional, né? Você consegue carregar uma cena extremamente complexa direto no navegador. Claro, isso depende do hardware que o teu cliente tem, né? Você não consegue rodar uma cena 3D muito complexa sem ter uma boa placa de vídeo, por exemplo, né? Apesar que para nossa ferramenta ali eu pretendo manter os gráficos mais simples, então acredito que vai rodar em qualquer coisa, né? Mas enfim, ela tem um potencial bem grande, o WebGL, né? E recentemente nós temos a versão 2.0 do WebGL, que veio mais poderosa ainda. Então ela acompanha esses dispositivos móveis, né, que é o OpenGL ES, ela acompanha as últimas versões do OpenGL ES. Então você consegue literalmente fazer qualquer coisa com o WebGL, né? Dadas as otimizações necessárias ali, né? Porque você não tem um código compilado efetivamente igual uma Unity que vai pegar o teu C# e gerar um binário no fim das contas, né? Aqui não, aqui vai ser um JavaScript interpretado, né? Claro, tem o seu desempenho também, né? É bem interessante. Mas enfim, dito isso, pretendo fazer com o WebGL, que eu quero deixar o nosso RPG Builder hospedado em algum lugar, que qualquer um consiga entrar lá, talvez com login, talvez sem login, não sei como que isso vai ser feito no futuro, mas que qualquer um consiga entrar, simplesmente abrir o website e programar, brincar ali, criar sua cena 3D, criar os seus personagens e prototipar alguma ideia sem precisar instalar nada. Então isso é um dos principais objetivos que eu tenho nessa nova fase do projeto, né? Feito isso, pessoal, eu já comentei que as duas grandes engines, a Unreal e a Unity, exportam WebGL, mas não seria exatamente o que eu procuro. Então eu comecei a olhar por ferramentas open source puramente feitas para WebGL. Então aqui que está o pulo do gato, na minha opinião. São ferramentas que elas não precisam de nada mais do que um navegador para você programar. Então isso já vai facilitar bastante as coisas aqui para nós, né? Então elas são feitas em JavaScript e são feitas para rodar direto no navegador. Não precisa compilar, não precisa fazer nada. Isso é uma das coisas que me chamou bastante atenção na escolha da ferramenta. Aí eu fiz uma pequena pesquisa, já conhecia a Three.js, já tinha trabalhado com ela, né? E dei uma explorada para ver o que mais existe no mercado, né? Claro, eu estou trazendo 3 aqui que para mim foram as mais relevantes. É possível que existam diversas outras ferramentas que talvez seriam excelentes também, só que os recursos não me chamaram tanto a atenção, eu decidi não incluir na nossa exploração aqui. Então a Three.js foi a primeira ferramenta que eu tive contato para lidar com o WebGL. Inclusive os mini cursos que eu apliquei e os estudos que eu fiz foram basicamente na Three.js. Eu estudei ela por algum tempo, tá? Ela consegue fazer coisas muito interessantes. Deixa eu tentar abrir algum exemplo qualquer aqui, ver se a gente consegue. Ela consegue fazer cenários bem realistas, consegue fazer cartoon, consegue fazer um monte de coisa, né? E ela não é tão difícil de implementar, né? Para quem está acostumado com programação web, é um JavaScript normal, só que você tem que ter alguns conhecimentos da parte de 3D, né? Posicionamento, os 3 eixos ali, escala, rotação, materiais, a própria questão de animações, partículas, enfim, né? Tem uma série de coisas aí que você precisa estudar em volta além da programação web. Mas enfim, essa ferramenta ela é bem interessante, eu já tinha trabalhado com ela, essa biblioteca. Você baixa o JavaScript, inclui ele na página, cria um canvas e programa a parte 3D dentro daquele canvas. Só que ela é uma ferramenta que, no meu ponto de vista, ela é um pouco limitada para a construção de jogos. Ela é um render gráfico, basicamente ela é isso, né? Então ela tem um monte de recursos para desenhar coisas na tela. Só que ela falha, na minha opinião, por não fornecer outros recursos que uma game engine fornece, né? Então controle de física, entrada de dados, né? O input, gerenciamento de áudio, tudo isso é possível fazer na Three.js, inclusive tem exemplos fazendo isso, só que você sempre vai ter que importar uma biblioteca de fora, de terceiros, vai ter que
amarrar mais alguma coisa ali. Então ela é um excelente render gráfico, só que na minha opinião ela falta alguns recursos ali que para nós seria extremamente útil, né? Então a própria biblioteca de shaders você tem que programar meio na mão, né? Os teus materiais, tudo ali, ela não tem algo tão pronto assim, né? Os usuários dela podem ter feito coisas isoladas, mas você vai sempre ter que procurar um GitHub, descobrir como que o cara fez aquilo e incorporar no teu projeto, né? Então isso me desmotivou a seguir os estudos com a TreeJS, né? Mas ela é uma ferramenta bem interessante. Em segundo lugar, eu trago a PlayCanvas, que é uma engine que eu achei bem interessante. Eu não conhecia ela e passei a dar uma olhada. Então ela tem vários joguinhos já desenvolvidos, várias cenas de exemplo aqui, ela tem uma série de tutoriais, ela tem um monte de coisas aqui que você pode começar a aprender a trabalhar, tem uma documentação bem detalhada, né? Só que apesar dela ter bem mais recursos, na minha opinião, úteis assim, eu esbarrei em alguns problemas, tá? A PlayCanvas ela é feita para ser executada dentro do ambiente dela. E foi isso a percepção que eu tive. Então, quando você entra aqui, cria o seu login, você cria os seus projetos, eles já ficam aqui dentro do site do PlayCanvas, você não precisa baixar, não precisa hospedar em lugar nenhum. Então é bem simples de ser utilizado. Só que isso tem um porém. Ela tem inclusive alguns planos ali que você tem que pagar, né? Então a versão básica dela é gratuita, né? Mas ela é feita para ser um produto pronto, né? Então, na minha opinião, não faria muito sentido nós criarmos uma ferramenta nova que tem todo aquele apelo de ser um projeto acadêmico, de ser aberta e tudo mais, dentro de uma plataforma que você já vê que tem vestígios de ser fechada, né? Então, a gente ficaria à mercê do PlayCanvas, né? Se um dia eles mudarem a API, pode ser que o nosso projeto pare de funcionar. Dito isso, investigando um pouco mais, eu descobri que o código-fonte dela é aberto. Então, existe sim uma versão da PlayCanvas no GitHub que você pode baixar e usar por conta. Aí você não tem limitações, você não precisa, não depende de nada deles ali para poder trabalhar. Só que, na minha opinião, a documentação nesse sentido é um pouco falha, porque todos os exemplos, praticamente tudo que a gente tem aqui da PlayCanvas, é feito focado no ambiente deles, né? Então, estudar uma documentação de um ambiente e depois tentar entender como que aquilo funciona em outro, não me pareceu uma ideia muito interessante, assim, né? Então, existe a referência da API aqui e tal, eu fiz alguns exemplos, brinquei um pouco, mas não me chamou tanta atenção assim. Eu achei que seria um processo complicado, ter que ficar adaptando as coisas, que todos os exemplos são feitos para o online deles e depois tentar adaptar isso no nosso contexto, né? Aí eu parti para explorar a Babylon JS. Essa é uma engine que eu já conhecia, já tinha feito algumas coisas nela e brincado com ela alguns anos atrás, mas eu não tinha noção da dimensão que esse projeto tomou. Na época que eu brinquei um pouco com isso aqui, ela era muito parecida com a TreeJS. Tanto que eu explorei as duas e decidi fazer as minhas coisas em TreeJS porque era mais fácil. Agora a coisa, na minha opinião, se inverteu. A Babylon começou a crescer, começou a ter uma expressividade grande e começou a incorporar recursos que na TreeJS nós não temos, né? Então deixa eu tentar puxar a lista de features aqui se eu encontrar. Ela trouxe um monte de coisas bacanas que vão facilitar demais a vida na programação. E ela, assim como a TreeJS, é uma biblioteca aberta. Você simplesmente baixa a versão min lá do JS dela, incorpora na tua aplicação e fechou. Você pode começar a trabalhar. Ela tem também alguns recursos parecidos com a PlayCanvas, que é o playground deles. Então você acha um exemplo na página deles, você clica, ele já abre o playground com aquilo tudo configurado, tudo pronto. Então é praticamente igual a PlayCanvas. Só que aqui é tudo aberto. Os exemplos que eu vejo na PlayCanvas aqui online são exatamente as coisas que eu posso copiar e colar no meu projeto que vai funcionar, né? Dado que eu tenha os mesmos assets, é claro. Então, na minha opinião, ela foi uma ferramenta que evoluiu muito bem da primeira vez que eu vi ela até hoje, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção
eles já estão preocupados com o WebGL 2.0. Então tem muito recurso ali dentro que eles já estão implementando e deixando pronto para rodar na especificação nova. Essa especificação nova já roda em todos os browsers desktop, então o Mozilla, o Chrome, o próprio da Microsoft lá funciona. No Android já funciona e, se eu não me engano, no iPhone ele está em fase de testes já também. Então vai ser uma tecnologia que vai se disseminar. E olha só, o que chamou atenção para mim aqui. Eles têm um arcabouço gigantesco de coisas já implementadas, por exemplo, fog para fazer neblina, gerenciamento de luz e sombra. Isso daqui, ter pronto, eu tinha visto isso na Unity. Na Unity é excepcional, você arrasta um objeto na tela, ele já tem sombra, ele já fica tudo bonitinho, né? Aqui também, eu configuro que algoritmo que eu quero para gerar sombras, ele já se vira, né? Então, pós-processamento, Bloom, um monte de recursos ali que já vem prontos na Game Engine. Então ela se afastou um pouco daquilo de ser apenas um render gráfico e passou a se parecer mais com uma Game Engine completa, na minha opinião. Tem gerenciamento de câmeras, entrada de dados por entrada de teclado, touch, enfim, eles tratam muita coisa, né? A parte de gerenciamento de meshes, que eu achei muito legal. Fora que, olha só, ela já tem integração com um monte de ferramentas, inclusive o Blender, que é gratuito, aberto, que é a ferramenta que eu uso para fazer os 3Ds. Né? Então, me chamou bastante atenção e eu comecei a olhar ela com bons olhos, assim, né? E gostei. Então, por esse motivo, dadas as características de cada uma das ferramentas, eu achei mais interessante partir para Babylon como uma ferramenta, como a base da nossa ferramenta. Né? Então, nos próximos vídeos eu já vou começar a mostrar algumas coisas que eu estou implementando, focando especificamente no RPG Builder. Né? Então, as opções eram essas, que eram interessantes na minha opinião, e a base vai ser a Babylon JS. Então, para o vídeo de hoje eu queria mostrar as ferramentas e dizer para vocês por que eu escolhi essa. Né? Então, tá aí os motivos. Nos vemos no próximo vídeo.